Pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos aprofundar alguns detalhes importantes, né, do que foi a escravidão no Brasil. Na tela anterior, né, a gente observou alguns aspectos importantes sobre o que é a escravidão, como a escravidão está presente na história da humanidade, como a escravidão fez surgir o tráfico de escravos, como a escravidão, né, provocou o êxodo de milhares de seres humanos da África para o Brasil e outras partes do mundo. Mas o que é que ela provocou de fato no Brasil? Então vamos lá para as explicações dessa parte importante aqui da nossa aula. Observe aqui essa primeira informação. Ok? Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que a escravidão, ela, por mais perversa que ela seja, ela é um tipo de trabalho. Então, consequentemente, como é que a gente deve entender a escravidão aqui no Brasil? A escravidão aqui no Brasil foi um modo de produção. O que significa modo de produção? Forma de trabalho, que vai durar do século XVI até o século XIX. Certo? Então, durante esses 3 séculos, o modo de produção mais importante que se desenvolveu no Brasil, ok, foi a escravidão como forma de trabalho. Então, a escravidão ela se torna marcante no Brasil por conta desse contexto. Agora, vamos aprofundar 4 detalhes importantes que não podemos esquecer. O primeiro detalhe é este aqui à nossa esquerda. Veja, a escravidão, né, ela influencia a formação da sociedade brasileira. Okay? É por meio da escravidão que acontece um famoso processo que nós chamamos processo de miscigenação, que significa mistura das culturas, ou seja, a nossa formação social, né, o povo brasileiro, ele é formado a partir de três matrizes culturais importantes. A matriz indígena, a matriz europeia e a matriz africana. Os índios que estavam aqui na época da invasão, os portugueses que vieram invadir e os africanos que vieram escravizados para viver na nossa terra. O contato, a mistura entre esses 3 povos resultou na formação da sociedade brasileira. Então, tudo isso só pôde acontecer porque a escravidão estava presente no Brasil. Durante o período em que os seres humanos, né, os negros africanos, foram escravizados aqui no Brasil, surgiram formas de resistência. Certo? Resistência por quê? Porque o sofrimento que existia naquele momento era um sofrimento muito intenso. Vocês viram comigo na tela anterior que a vida do escravo não era fácil. Então, havia muito sofrimento, havia muita dor. Essa dor e esse sofrimento gerava modos de resistência. As 2 formas de resistência mais conhecidas aqui no Brasil, no período da escravidão, foi justamente os quilombos. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, que se localizava na região da cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas, e que existe até hoje essas terras, tá ok? E que ficou muito conhecido por conta da liderança de Zumbi. Mas outros quilombos também importantes, né, existiram no Brasil, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, o Quilombo do Catucá, que fica na região norte do nosso estado, com divisa com a Paraíba, e lá, né, um líder se destacou, que foi o mestre Malumim. Outra forma de resistência muito importante dos negros era a sua religião, que naquela época era chamada de religião dos ancestrais, mas que com o passar do tempo passou a ser conhecida como candomblé. Então vale lembrar que cada um tem sua religião e a gente precisa respeitar a religião do outro.
Nós não temos o direito de discriminar ninguém porque as pessoas acreditam, né, de forma diferente da gente. O candomblé é uma religião importante, diferente das religiões cristãs, que merece respeito. Tá ok? E a religião dos negros escravizados era uma forma deles resistirem, deles lembrarem de tudo aquilo que era importante para eles quando eles viviam na África. Como já foi dito, a escravidão aqui no Brasil gerou muita riqueza, principalmente para os fazendeiros, os senhores de engenho, né, e os proprietários e traficantes de escravos, mas por outro lado gerou muito sofrimento e dor. Por isso que as marcas da escravidão estão presentes até hoje. Estão presentes aonde? Estão presentes principalmente nos vários tipos de preconceitos que existem na nossa sociedade. O preconceito da cor, o preconceito da roupa, o preconceito religioso. Então, repito, nós não temos direito, de forma nenhuma, de discriminar o outro porque ele se veste de um jeito diferente, porque ele tem uma cor diferente, porque ele acredita de forma diferente. Somos todos iguais porque somos seres humanos, mas somos diferentes porque, teoricamente, né, ser diferente é algo importante. E ser diferente não é mal nenhum. Então, a escravidão no Brasil deixou essas marcas, né, essas marcas constituídas na nossa história, né, que nós devemos entender para que, novamente, repito, a gente não cometa o erro de fazer com que isso aconteça nos dias atuais. Vamos seguir agora para a última tela da nossa aula.